Fala pessoal, tudo certinho? Para a gente poder finalizar o nosso assunto relacionado ao espaço rural, a gente vai falar um pouquinho sobre a pecuária. E quando a gente fala de pecuária, a gente está falando justamente sobre a criação de animais que vão ser voltados principalmente para a comercialização. Dentro desse contexto, a pecuária, assim como a agricultura, ela também pode ser dividida em pecuária intensiva e pecuária extensiva. Vamos lembrar um pouquinho disso? Quando a gente fala de pecuária intensiva, você vai ter uma aplicação de tecnologias. Nesse caso, você vai ter tratamento veterinário, você vai oferecer aos animais uma alimentação balanceada dentro daquilo que ele precisa do ponto de vista nutritivo, né? E principalmente utilizando a técnica do confinamento, onde o gado não fica, por exemplo, solto, e tudo isso voltado para uma alta produtividade. Já a pecuária extensiva, ela demanda características onde o gado fica solto no pasto e ele vai ser mais dependente das condições naturais, principalmente do uso de pastagens. Então a pecuária, ao mesmo tempo que ela tem uma importância muito grande econômica, né, principalmente para países como Estados Unidos, China, Brasil, América Latina de uma forma geral, Caribe, ela também é uma grande vilã, vamos pensar assim, do meio ambiente, por conta de grandes áreas que são devastadas para a criação de pastagens, o empobrecimento do solo, o acúmulo de gado, principalmente relacionado ao gado bovino, por exemplo, onde contribui para o aquecimento global, o efeito estufa. Então você percebe que existem sempre algumas contradições em relação ao desenvolvimento dessas atividades no campo, perfeito? E dentro disso, o Brasil ele vai ser um dos grandes destaques em relação à produção pecuária. Tanto é que a gente tem aqui, olha, no Brasil com muito desenvolvimento, a criação de bovinos, caprinos, suínos e aves, sendo que basicamente a criação desses animais elas vão sendo de acordo com determinadas regiões. Por exemplo, o grande destaque de produção e de criação de animais no Brasil é a região Centro-Sul, onde basicamente nós vamos ter o destaque dos bovinos, suínos e as aves. E vamos pensar assim, bovinos, a gente pode pegar principalmente a região Sudeste e Sul, você vai pegar suínos e aves, que também tem um grande destaque na região Sul do Brasil. Já a parte de caprinos é mais voltada para a região Nordeste, sendo que aqui estava esquecendo de falar que os bovinos também são muito criados na região Centro-Oeste brasileira. E basicamente os principais produtos provenientes da pecuária brasileira, onde muitos deles são voltados para a exportação, aí vai pensar em ovos, leite, lã, couro e, obviamente, a produção de carne. Ou seja, basicamente, pessoal, 30% dos alimentos proteicos do mundo, eles são provenientes da atividade pecuária. E dentro dessa condição, a gente vai falar um pouquinho o seguinte, poxa, então a gente entendeu sobre agricultura, entendemos sobre pecuária, né? E pensar que a pecuária é uma atividade que ela está no Brasil desde o período colonial, né? Ela servia inicialmente como uma atividade complementar. Vamos fazer uma lembrança aí. O Brasil começa a ser colonizado e nós temos depois o ciclo da cana-de-açúcar, que acontece no Nordeste. As fazendas canavieiras, elas eram voltadas principalmente para o empreendimento da produção de cana-de-açúcar. Então, como que era formatada uma fazenda canavieira? Você tinha a área de Casa Grande, a área de senzala e o engenho, que era justamente voltado para a produção. Então, aos poucos, foi havendo a interiorização do Brasil com a criação de fazendas pecuárias, justamente para poder fornecer para as fazendas canavieiras leite, lã e couro. Então você percebe que inicia um processo até mesmo entendendo que a pecuária serve para a interiorização do Brasil. Depois a gente vai para o ciclo da mineração, principalmente em Minas Gerais, e continua a mesma condição de fornecimento de alimento para as áreas mineradoras. A gente vai ter o destaque da região sul, né, que vai também ser
grande fornecedora para a região mineradora no Brasil, principalmente o que a gente chama de charque, né? Aqui a gente costuma dizer carne seca, mas algumas pessoas não associam que sejam sinônimos, carne seca e charque, mas só vai ter a ideia, o fornecimento dessa carne para abastecer as regiões mineradoras. Utilizava o animal como meio de transporte, não só de alimentos, como da produção relacionada com a exploração do ouro. Então você percebe que o desenvolvimento da atividade pecuária no Brasil, ele está também intimamente com o próprio processo de extensão territorial, de expansão territorial brasileira e também da nossa colonização. E dentro disso, pessoal, a gente fala sobre o campo no país e vamos pensar um pouquinho nas relações de trabalho. E quando a gente fala em relações de trabalho, basicamente vai ter gestão familiar. Gestão familiar é justamente você pensar que os trabalhadores envolvidos fazem parte da família. Então o proprietário utiliza como mão de obra os filhos e a esposa. Então, ou seja, toda a forma de produzir depende da família. Muito voltado isso para uma agricultura de subsistência ou até mesmo para a própria agricultura familiar, beleza? Depois, assalariados. Quando a gente fala de assalariados, a gente tem dois tipos. Os assalariados permanentes, ou seja, são aqueles que têm um vínculo empregatício, trabalham e têm seus direitos assegurados, né? Até que tem a assinatura das suas carteiras de trabalho. Ou então os salariados que a gente chama de temporários. Olha só que loucura, eu repeti a palavra assalariado aqui. Não é assalariado, é assalariado. Doido, hein? É temporário. Agora não acho uma caneta aqui. Assalariado. Repetir aqui, ó. É temporário. Beleza? E no caso, pessoal, quando a gente fala dos trabalhadores assalariados temporários, qual que é a característica deles? O próprio nome diz, eles vão ter um salário durante um determinado tempo. Geralmente a gente chama esses trabalhadores de trabalhadores sazonais. Por quê? Porque eles trabalham, por exemplo, de acordo com a estação do ano. A gente ouve muito dizer sobre os boia-frias, né? Que geralmente trabalham nas épocas de colheita em atividade canavieira, principalmente aqui na região sudeste, né? Ou você vai pensar que o trabalhador ele fica com contratos temporários de trabalho de acordo com a necessidade de mão de obra de um determinado lugar, beleza? Isso é um momento muito negativo para o trabalhador, porque justamente ele não vai ter a garantia trabalhista, e principalmente em relação à condição de férias, de 13º, de horas extras e tudo mais, beleza? Um outro fator, pessoal, que também acontece no campo brasileiro é a escravidão por dívida. Aí eu falo assim, mas escravidão, Flávio, existe isso ainda? Bom, infelizmente existe. E a escravidão por dívida está relacionado com o trabalhador mora, por exemplo, numa determinada propriedade rural e para ele fazer uso dos equipamentos existentes nessa propriedade, ele tem que pagar. Só que às vezes o valor cobrado para que ele pague o uso desses equipamentos é superior ao que ele recebe. Então, ou seja, ele sempre vai ter uma dívida em relação ao seu empregador. Então, consequentemente, ele fica preso à terra e vai lá prestando serviço. Existe muito aquela ideia da dívida meio que por gratidão, porque a família de um determinado trabalhador toda viveu naquela propriedade. Por exemplo, o avô morou e trabalhou lá, o pai morou e trabalhou e agora é o filho. E ele se sente meio que na obrigação de servir a esse proprietário pelo fato de ter oferecido à família dele ao longo do tempo uma possibilidade de trabalhar. E não corre atrás e não reivindica, e às vezes nem tem noções sobre isso, dos seus direitos quando trabalhador. Pensar no direito de uma folga, do direito de um 13º, o direito de uma hora extra e assim por diante. Então isso ainda acontece, infelizmente, no Brasil. E sem contar com o trabalho forçado infanto-juvenil, que acontece muito em áreas de fazendas, onde a criança, o jovem, ele é forçado ao trabalho, principalmente por conta de ser uma mão de obra que inicialmente é mais barata, né?
acontece, por exemplo, até num outro contexto relacionado com o espaço no campo, voltado para o extrativismo, por exemplo, trabalho em carvoarias que envolvem crianças que deveriam estar dentro de uma atividade escolar e estão especificamente trabalhando de forma negativa e, consequentemente, atrapalhando seu próprio desenvolvimento. Mas, infelizmente, isso também acontece no Brasil, beleza? E dentro dessa condição, pessoal, você ainda pode falar o seguinte, isso aqui são as relações de trabalho, mas a gente também pode raciocinar sobre a condição onde nós temos uma divisão de acordo com o uso da terra, tá? E essa divisão de uso da terra, a gente pode pensar o seguinte, existe, igual eu estou falando aqui para vocês, o trabalhador assalariado, perfeito. Agora, existem algumas outras relações, tá? E quais outras relações seriam essas? A gente pode falar na existência do meeiro, tá? Flávio, o que é o meeiro? O meeiro, pessoal, é o seguinte, eu sou dono de uma propriedade rural, beleza? E não trabalho nela. Uma outra pessoa passa a trabalhar nessa propriedade. E aí, tudo que é produzido, nós, através de contrato, estabelecemos uma divisão de metade do que foi produzido. Beleza? Então, qual é a relação? Meeiro, ou seja, eu meiei, ou seja, eu dividi pela metade aquilo que era produzido entre o dono da propriedade e aquele que vendeu a sua mão de obra, beleza? Ou trocou pela sua mão de obra, pelo seu trabalho. Aí esse meeiro pode ser, porque quando é a metade, pode ser terceiro, que é quando é a terça parte, ou até quarteiro, quando é a quarta parte da produção, beleza? Um outro tipo de relação também que pode acontecer é você falar sobre o arrendatário. E o arrendatário ocorre justamente quando você tem a propriedade rural e arrenda para outra pessoa trabalhar nela. Esse arrendamento é como a gente pudesse comparar como se fosse um aluguel. Eu alugo o meu espaço, a minha terra, para outra pessoa trabalhar. Então ela vai ser responsável por fazer com que aquele lugar seja produtivo. O que ela lucrar lá é dela. Ela só tem a responsabilidade de pagar um valor todo mês, que foi aquilo que foi acordado de acordo com um contrato, por exemplo. Beleza? Então isso aí nós chamamos de arrendatário. Beleza? E dentro dessa condição, pessoal, é interessante falar que existem, principalmente no Brasil, em relação a terras de pequenos proprietários, a terras de comunidades indígenas e quilombolas, a ação que nós chamamos de grileiros, tá? E os grileiros, os que fazem a grilagem, eles simplesmente são pessoas que entram nas terras, tomam as terras de pequenos proprietários, de indígenas, alegando que as terras são deles. E muitas vezes apresentam documentos falsos, tá? Isso é muito comum no Brasil, principalmente na região norte. E dentro dessa característica, a gente percebe que essa ação de grileiros, ela é justificada ou recebe até o nome de grileiro justamente porque esses documentos falsos, para que sejam criados, para que haja um envelhecimento do papel, pega o documento, joga dentro de uma caixa com grilo e o grilo amarela o papel, dando o aspecto que o papel é antigo, tá? E aí justifica ali a tomada de terras de pessoas que infelizmente estão sendo enganadas. E isso acontece muito no campo brasileiro. E por essa razão, pessoal, diante de todo esse contraste que nós verificamos no Brasil, o que acontece? Nós vamos percebendo exatamente o porquê da existência de conflitos no campo. Porque fica justamente os grandes latifundiários querendo expandir as suas áreas de produção e desrespeitando a população indígena, a população quilombola, o pequeno proprietário, desrespeitando o meio ambiente. E isso acaba configurando graves conflitos no campo. Ou então a gente percebe a ação de movimentos sociais que invadem terras de fazendas produtivas e isso também gera grandes tensões no campo
por conta da reivindicação sobre a posse, sobre o território daquela determinada propriedade, beleza? Então, ou seja, a gente imagina que o Brasil ele está longe da condição de estabelecer uma relação harmoniosa entre todos os atores sociais envolvidos dentro do processo de desenvolvimento do campo. E aí, pessoal, para a gente poder finalizar mesmo esse assunto, vocês prestem muita atenção, porque pode aparecer um termo na prova chamado isso aqui, ó, olha só, mapitoba, ou então, em alguns autores, vão escrever mapitoba, escreve matopiba, beleza? E que significa isso? Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. E essa área de Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, você vai pensar comigo, isso aqui é uma nova fronteira agrícola. E essa nova fronteira agrícola, ela está voltada principalmente para a produção de soja. E onde seria basicamente esse matopiba? Eu sei que é nesses estados, mas isso aqui pega, pessoal, porque historicamente a soja no Brasil ela foi desenvolvida na região sul e expandiu para a região centro-oeste, depois região norte. Então o que está acontecendo agora? Vamos imaginar assim, no Brasil, a soja sempre foi, olha só, região sul, depois foi para o centro-oeste e depois para a região norte. Imagina isso dentro do Brasil, perfeito? Agora, essa nova fronteira agrícola está saindo da região centro-oeste e indo principalmente para a região nordeste, tá? Pegando áreas que envolvem até mesmo a transição entre Cerrado e Caatinga. Beleza? E aí, nesse caso, uma nova fronteira onde está sendo desenvolvida uma agricultura intensiva, com grandes técnicas, com grandes investimentos, voltado para uma alta produtividade. Então, é simples o que é matopiba ou mapitoba, sendo que depois que você conhece o termo, na verdade, então isso pode aparecer, esse acrônimo, né, pode aparecer na prova e você vai estar relacionando ele justamente com essa nova fronteira agrícola para que haja avanço da produção de soja no país. Então, pessoal, pronto, finalizamos o papo sobre agricultura e aí eu quero voltar a conversar e a dizer para vocês o seguinte: esse assunto é um dos temas que mais cai na prova do Enem e é um tema muito recorrente também, por exemplo, na prova do PISME, tá? Para quem vai fazer a prova do PISME, é interessante saber disso. Vai fazer uma condição, porque na prova do PISME isso aqui aparece muito em questões abertas, falar um pouco sobre esse contexto, e o Enem vai associar isso aqui, pessoal, principalmente com características voltadas para o meio ambiente, porque é dentro dessa condição que a gente vai estabelecer as relações, tá? Relações de quê? De você explorar o espaço para a atividade agrícola, pecuária e as consequências que isso vai trazer para o meio ambiente. Então você vai raciocinar sobre a característica voltada para os solos, a característica do risco aos ecossistemas, da preservação dos recursos hídricos, e meio ambiente é um outro assunto que muito aparece na prova do Enem. Então, sugestão do Flávio, pessoal, façam bastante exercícios sobre isso. Peguem os exercícios que vocês têm aí na sua lista, eu mando mais exercícios para vocês também sobre esses determinados assuntos e foque naquele tipo de questão que é cobrada na prova, que é típica da prova. Estamos num momento agora em que o conteúdo está caminhando para o seu final e vocês têm que se dedicar especificamente à prática, a se familiarizar
com os tipos de questões que aparecem na prova que você vai fazer, beleza? E no mais, pessoal, podem contar comigo sempre e vamos raciocinar que o nosso conteúdo está totalmente em dia para que cheguemos no final e vocês possam arrasar nas provas, beleza? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e eu já disse, em todas as aulas que vocês podem contar comigo, tá bom? Grande abraço, valeu!